Pare por um segundo. Respire. Agora me responda com sinceridade. Quantas vezes você já sentiu que está tentando, mas parece que a vida não sai do lugar? Talvez você acorde cansado. Talvez você tenha sonhos grandes, mas resultados pequenos. Talvez você esteja trabalhando duro, mas sem sentir progresso real. E sabe qual é o maior erro? A maioria das pessoas acha que precisa mudar a vida, mas não. O que precisa mudar é a mentalidade. Porque existe uma verdade simples: a sua realidade externa é apenas um reflexo da sua realidade interna. Se você pensa pequeno, vive pequeno. Se você duvida, trava. Se você acredita, começa a agir diferente. E hoje, nos próximos minutos, algo pode mudar dentro de você. Não porque eu vou te motivar, mas porque você vai entender algo que talvez ninguém nunca tenha explicado. O lendário pensador Napoleon Hill, que estudou durante mais de 20 anos as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, disse: tudo aquilo que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Percebe? Não começa na ação. Não começa no dinheiro. Não começa na sorte. Começa na mente. E talvez hoje seja o dia em que você finalmente pare de lutar contra o mundo e comece a treinar aquilo que realmente cria resultados. Sua forma de pensar. Então fique comigo, porque esses próximos minutos podem mudar o resto da sua vida. Existe algo silencioso acontecendo com milhões de pessoas. Elas não fracassam por falta de talento, nem por falta de inteligência, nem por falta de oportunidades. Elas fracassam porque foram programadas sem perceber. Desde pequeno você ouviu: isso é difícil. Dinheiro não cresce em árvore. Seja realista. Não sonhe alto demais. E aos poucos, sem perceber, você começou a diminuir quem realmente poderia ser. Você não nasceu inseguro. Você aprendeu a ser. Você não nasceu com medo. Você foi condicionado ao medo. E aqui está algo poderoso. A mente humana aceita como verdade aquilo que é repetido. Se você repete dúvidas, cria insegurança. Se repete medo, cria paralisia. Se repete crença, cria ação. Napoleon Hill descobriu algo extraordinário ao estudar milionários e líderes. Eles não pensavam como pessoas comuns. Eles decidiam acreditar antes de ver resultados. Enquanto a maioria espera provas para acreditar, os vencedores acreditam primeiro, e depois criam as provas. É por isso que duas pessoas podem começar do zero e apenas uma muda de vida. Não é destino. É mentalidade. Talvez você esteja esperando o momento perfeito. Mas deixa eu te dizer algo difícil. O momento perfeito nunca chega. O que chega é o momento em que você decide parar de agir como vítima e começa a agir como protagonista. E essa mudança começa agora. A sua vida não muda em grandes eventos. Ela muda em decisões silenciosas. Ninguém vê o momento em que você decide acordar mais cedo. Ninguém vê o instante em que você decide estudar enquanto outros descansam. Ninguém vê quando você continua mesmo cansado. Mas é ali que o destino muda. A maioria das pessoas pensa que sucesso é um evento. Não. Sucesso é um processo invisível. Napoleon Hill dizia que existe uma característica comum entre todas as pessoas bem-sucedidas: decisão rápida, mudança lenta. Pessoas comuns fazem o contrário. Demoram para decidir e desistem rápido. Talvez você esteja esperando motivação. Mas aqui está a verdade brutal. Motivação não cria disciplina. Disciplina cria motivação. Quando você age mesmo sem vontade, sua identidade muda. E quando sua identidade muda, seus resultados seguem. Pense nisso. Você não precisa se tornar perfeito. Você precisa se tornar consistente.
Porque o cérebro aprende por repetição. Cada pequena vitória envia uma mensagem interna: eu sou capaz. E quanto mais você prova isso para si mesmo, menos precisa da aprovação do mundo. A verdadeira virada acontece quando você percebe: você não está tentando mudar sua vida. Você está se tornando uma nova pessoa. Imagine sua mente como um jardim. Se você não plantar nada, ervas daninhas crescem. Pensamentos negativos são automáticos. Pensamentos positivos são treinados. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ansiedade, comparação e autossabotagem. Elas nunca aprenderam a dirigir a própria mente. Napoleão Hill chamava isso de autossugestão. Aquilo que você repete constantemente torna-se crença. E crenças geram comportamento. Então faça um teste simples. Durante os próximos dias, substitua "eu não consigo" por "estou aprendendo". "Eu não sou capaz" por "estou evoluindo". Pode parecer simples, mas é poderoso. Porque seu cérebro não distingue perfeitamente imaginação de realidade. Quando você visualiza a vitória, seu corpo começa a agir como vencedor. Atletas fazem isso. Empresários fazem isso. Líderes fazem isso. Eles ensaiam mentalmente o sucesso antes que ele exista. E aqui está algo profundo. Você nunca supera o nível da imagem que tem de si mesmo. Se você se vê pequeno, age pequeno. Se vê forte, age forte. Talvez ninguém tenha acreditado em você até hoje. Mas a pergunta é: você acredita? Porque no momento em que sua mente muda, o mundo começa lentamente a responder. Existe uma diferença invisível entre quem vence e quem permanece parado. Os vencedores não têm menos medo. Eles apenas não negociam com o medo. Eles entendem algo essencial. Fracasso não é o oposto do sucesso. Fracasso faz parte do sucesso. Napoleão Hill escreveu após entrevistar centenas de milionários que quase todos passaram por grandes derrotas antes da virada. O ponto decisivo nunca foi o erro. Foi a decisão de continuar. A maioria das pessoas abandona sonhos perto demais da vitória. Porque o sucesso costuma aparecer disfarçado de dificuldade. Quando tudo parece difícil, geralmente você está crescendo. Quando tudo parece incerto, geralmente você está evoluindo. E talvez hoje você esteja exatamente nesse ponto. Cansado, confuso, questionando tudo. Mas escute, talvez não seja um sinal para parar. Talvez seja o sinal de que você está próximo de se tornar quem nasceu para ser. A mentalidade vencedora pensa assim: problemas viram aprendizado. Críticas viram combustível. Obstáculos viram treino. E de repente, o mundo deixa de parecer contra você. Porque você percebe algo poderoso. A vida não está acontecendo com você. Está acontecendo para você. Existe um momento na jornada que quase ninguém fala. Não é o começo. Porque no começo existe empolgação. Também não é o final. Porque no final existe recompensa. O momento mais perigoso é o meio do caminho. É quando a motivação inicial desaparece. Quando o progresso parece lento. Quando ninguém percebe seu esforço. É aí que a maioria desiste. Não porque não pode vencer, mas porque começa a duvidar silenciosamente de si mesma. Você já sentiu isso? A sensação de estar tentando melhorar, mas o mundo continuar exatamente igual. Esse é o ponto onde a mentalidade verdadeira nasce. Napoleão Hill observou algo impressionante ao estudar pessoas extraordinárias. Os grandes vencedores atravessam períodos longos onde parece que nada está funcionando. Nenhum aplauso, nenhuma validação, nenhum reconhecimento. Apenas trabalho, fé e persistência. E aqui está uma verdade poderosa. Iwoka, o sucesso quase sempre acontece logo depois do momento em que a maioria desistiria. Existe uma batalha invisível acontecendo dentro de você todos os dias. De um lado,
A voz do conforto dizendo: deixa para depois. Não vale a pena. Talvez isso não seja para você. Do outro lado, existe uma voz mais silenciosa. A voz do potencial. Ela não grita. Ela apenas sussurra: continue. E as pessoas que mudam de vida são aquelas que aprendem a ouvir essa voz. Porque disciplina não é fazer quando é fácil. Disciplina é continuar quando ninguém está vendo. Quando não há resultado imediato. Quando tudo dentro de você quer parar. Pense em uma semente plantada no solo. Durante semanas, nada aparece. Se alguém olhasse de fora, diria que nada está acontecendo. Mas abaixo da superfície, raízes estão crescendo, fortalecendo, preparando o crescimento que virá. Talvez você esteja exatamente nesse estágio. Talvez sua vida esteja criando raízes invisíveis. E é por isso que você não pode desistir agora. Napoleão Hill dizia que a persistência transforma o desejo em realidade. Não é talento. Não é sorte. É continuar um pouco mais do que os outros. Porque cada vez que você continua mesmo cansado, você envia uma mensagem poderosa ao seu cérebro. Eu não sou alguém que desiste. E quando essa identidade muda, tudo muda. Você começa a agir diferente, pensar diferente, escolher diferente. E lentamente, a vida responde. Então, se hoje você está cansado, não interprete isso como fracasso. Interprete como prova de que você está em movimento. Se está difícil, é porque você saiu do lugar comum. Se existe dúvida, é porque você está crescendo além da versão antiga de si mesmo. A verdade é que quase ninguém fracassa por falta de capacidade. As pessoas fracassam porque param poucos passos antes da transformação. E, talvez o maior erro que alguém pode cometer seja desistir de si mesmo cedo demais. Respire fundo. Olhe para a sua jornada. Você já chegou mais longe do que imagina. Agora não é hora de parar. É hora de continuar com ainda mais consciência. Porque quem aprende a vencer o próprio desânimo torna-se praticamente imparável. Agora eu quero que você pare por um instante. Pense em quem você era antes de assistir esse vídeo e em quem você pode se tornar depois dele. Nada mudou ao seu redor. Mas algo pode ter mudado dentro de você. E é assim que todas as grandes transformações começam. Silenciosamente. Napoleão Hill acreditava que a riqueza verdadeira começa quando uma pessoa assume responsabilidade total pela própria mente. Hoje você ouviu ideias, mas ideias não mudam vidas. Ação muda. Então faça algo diferente amanhã. Acorde com intenção. Fale consigo mesmo com respeito. Dê um pequeno passo na direção do seu objetivo, porque grandes destinos nascem de pequenas decisões repetidas. E talvez, daqui a alguns anos, você olhe para trás e perceba: foi esse momento, foi esse vídeo, foi essa decisão de mudar a mentalidade. Se esse conteúdo falou com você, eu quero te fazer um convite. Se inscreva no canal agora. Porque aqui nós não buscamos motivação passageira. Nós construímos mentalidade forte. Deixe seu like para que o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. E comenta aqui embaixo: eu decido mudar minha mentalidade. Eu leio todos os comentários. E lembre-se sempre, você não está atrasado. Você não está perdido. Você está em construção. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca esqueça, a vida começa a mudar quando a mente decide mudar primeiro.